Se você acredita que para construir negócios que se sustentam a longo prazo, que são operados por equipes adaptativas, equipes colaborativas que veem sentido no seu trabalho, se você acredita que para construir esse tipo de organização precisamos adotar um olhar sistêmico, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. É muito comum direcionarmos a nossa energia, a nossa preocupação no dia a dia tentando encontrar os culpados dos problemas, colocando a culpa na tecnologia, colocando a culpa no sistema, no líder, nas pessoas que devem ser trocadas. Normalmente, essa é só uma parte do problema. Existem outras coisas que influenciam o sistema e até mais do que pessoas e tecnologia. O pensamento sistêmico é uma ferramenta que pode nos ajudar a resolver muitos problemas sociais, ambientais, organizacionais. Os sistemas, por mais diversos que eles sejam, biológico, social, organizacional, computacional, eles têm algumas características semelhantes. Entender essas características, ou seja, adotar um pensamento sistêmico, talvez seja a nossa maior chance de atuar de forma sustentável. E hoje eu vou falar sobre isso com base nas ideias dessa especialista em pensamento sistêmico, que é a Donella Meadows, cientista ambiental, fez o doutorado dela em Harvard, participou do grupo de pesquisa que trabalhava com modelagem de sistemas no MIT por mais de 30 anos. As ideias delas tiveram repercussão tão grande que impactaram realmente o desenvolvimento do conhecimento nessa área. Ela foi a autora principal do livro Limites do Crescimento, que foi escrito em 1972, né? Ela projetava o impacto nos ecossistemas, nos sistemas sociais e econômicos do planeta Terra, a partir de um crescimento insustentável. E essas ideias até hoje, né, são consideradas de alta precisão diante do que a gente vem enfrentando. Esse é um livro, né, o último livro que ela escreveu. Ela morreu antes de finalizar ele, de forma repentina, em 2001, né? Então, ele foi finalizado pela editora e pelos seus apoiadores e colegas. E as ideias dela nos ajudam muito a esclarecer, né? A construir essa visão sistêmica. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, baseado aqui no conceito que ela traz, né, ela fala que o sistema é formado por 3 coisas que influenciam fortemente o seu comportamento. E eu quero olhar para essas 3 coisas aqui nesse vídeo, para a gente pensar se realmente está conseguindo abordar tudo isso quando nós tomamos decisões dentro das nossas organizações. Meu nome é Larissa Maier, bem-vindos ao canal Beyond Walls. Eu criei esse canal como um espaço de compartilhamento de ideias, de soluções, de histórias sobre um tema que vem causando muita dor nas organizações, nas lideranças, nos colaboradores, nos clientes, que é a dificuldade de atuar de forma integrada, colaborativa, né? Dificuldade de ter um propósito no centro, de colocar as necessidades do cliente no centro. Eu sou consultora em gestão empresarial e especialista em gestão da experiência do cliente. E foi esse o tema que me levou a me sensibilizar com essas questões. Quando eu comecei a entender as dores do cliente, entender a dificuldade das equipes de resolverem problemas de forma coletiva, de colocarem o cliente no centro, eu comecei a entender que a verdadeira causa raiz estava nesses modelos de gestão mais fragmentados. E aí, desde então, eu não parei mais de estudar sobre o assunto, de buscar histórias de sucesso, abordagens, e para adotar um olhar, né, profundo, um olhar sistêmico, com muito cuidado, que é o que esse tema exige. Vamos lá? Vamos falar, então, sobre o conceito de sistema. Né? O que é um sistema? O sistema é um conjunto de partes que interagem umas com as outras, né, para atingir um relógio. É um exemplo de sistema. São muitas partes interagindo com o objetivo de gerar as horas. Essa aqui é uma imagem que eu tirei do filme A Invenção de Hugo Cabret, né, que é um menino que depois da morte do pai, ele passa a viver dentro do relógio
de uma estação em Paris. E esse relógio, ele é gigante, né? A gente consegue ver por dentro todas as engrenagens e se admirar realmente com a construção dessa máquina incrível. Mas, né, se a gente olhar para esse relógio, por mais que ele pareça incrível, ele ainda é um sistema altamente previsível. Né? Esse menino conseguia fazer a manutenção desse relógio. Ninguém estava sabendo que era o menino que fazia isso, porque o responsável tinha morrido. Porque a maneira como cada peça interage uma com a outra não muda, é previsível, ela pode se desgastar. Eu troco a peça e ela continua funcionando. Né? E o relógio continua marcando a hora de forma precisa. Quando a gente começa a olhar para sistemas complexos, a gente começa a ter outra dinâmica. A gente começa a ver que sistemas orgânicos, por exemplo, aqui a gente tem a figura do nosso cérebro, dos neurônios, o corpo humano como um todo, são milhões de partes interagindo, milhões de células, de órgãos interagindo, de acordo com o ambiente onde ele está, ele pode mudar suas estruturas internas e mudando a forma como eles interagem para se adaptar, para dar novas respostas. E o que guia essas mudanças internas? É o propósito desse sistema. O propósito do sistema do nosso corpo é sobreviver, é evoluir. Então, ele vai mudar os seus mecanismos internos para atender a esse propósito. Esse é o conceito de sistema complexo, né? Então, ele é altamente adaptável, resultados inesperados podem emergir dependendo da forma como ele é estimulado. Quanto mais partes interagindo, maior a complexidade. Por isso, quando começamos a pensar na era digital, e aí ela vem acompanhada de mudanças dos termos, né? Mudanças rápidas, imprevisibilidade, hipervelocidade, o que acontece é isso, as pessoas estão hiperconectadas. Todas as partes do mundo estão conectadas. Uma tecnologia nova é rapidamente copiada. E as organizações fazem parte desse sistema. Então, se elas quiserem navegar nessa complexidade, elas precisam se entender como sistemas complexos que fazem parte de um sistema ainda mais complexo. Né? Até então, as empresas vinham se comparando a máquinas. Né? Eu tenho todas as peças bem lubrificadas e interagindo umas com as outras, eu vou ter um resultado esperado. E as organizações ainda são tratadas dessa forma. Então, eu divido o trabalho em partes, se cada um executar aquela parte conforme previsto, o resultado global vai sair conforme o previsto, assim como o relógio marca as horas, né, conforme o previsto. Então, esse é o desafio, né? A gente começar a adotar um pensamento sistêmico, porque não temos mais como lidar, né, com essa dinâmica, né, com essas interações que mudam o tempo inteiro. Vamos então ver o que a Donella Meadows fala nesse livro, né, sobre, primeiro, os fundamentos de um sistema. Ela fala que são 3 os fundamentos, são 3 as coisas que influenciam um sistema. Né? Primeiro, nós temos as partes. Se a gente pensar numa organização, nós temos as pessoas, as tecnologias, a estrutura física. Se a gente pensar num time de futebol, nós temos os jogadores, nós temos o técnico, nós temos a bola, o campo de futebol, a goleira. Se nós pensarmos numa universidade, nós temos os professores, os alunos, os computadores, os livros, as provas, os conteúdos. Né? As partes não são só coisas físicas. Né? Os próprios, o orgulho que as pessoas têm dessa instituição, o conhecimento. Agora vamos olhar para o segundo ponto que ela traz, né? A segunda parte que influencia
É a forma como essas partes interagem umas com as outras. São as conexões. Então, os alunos interagem com os professores, enviam informação um para os outros. Dentro de uma organização existe um fluxo de produto, de matéria-prima de produto, existe um fluxo de conhecimento, fluxo de informação que vem de fora para dentro e tem uma resposta. No jogo de futebol, né, os jogadores, eles reagem uns aos outros, né, quando mandam a bola um para o outro, quando se movimentam no campo baseado no que eles estão vendo nas outras movimentações. Então, todas essas são interações. E rege as interações entre os jogadores são as regras do jogo, a estratégia que foi combinada com o técnico, as leis da física que regem os movimentos, né? Tem coisas que eles não vão conseguir fazer por ultrapassar limites físicos. E o que rege as interações dentro da universidade são o processo admissional, se é um vestibular, as regras, né, para obter a nota, para passar de ano, as fofocas, a competição e, o mais importante, a própria transmissão do conhecimento. O que o professor ensina, o que o aluno aprende. E nas organizações, o que rege essas interações são as políticas, os padrões, os próprios modelos mentais, que guiam, sim, né, as tomadas de decisão, a forma como eu vou interagir, como eu vou estimular a minha equipe, como eu vou reagir a críticas, como eu vou ter prontidão para dar ideias. Então, existe um conjunto de fatores que influenciam essa tomada de decisão, que são alguns são desenhados e outros fazem parte da cultura. Então, todas essas são interações. Essas interações, elas são guiadas pelo terceiro elemento que ela traz, que é o propósito. Então, um time de futebol tem o propósito de vencer o jogo. Ou tem o propósito apenas de se divertir. Enquanto está jogando bola, tem o propósito de ganhar a Copa do Mundo. Uma universidade tem o propósito de formar alunos, né, de ter resultados, reconhecimento internacional por formar os melhores alunos. Uma empresa tem o propósito, né, de resolver o problema de um cliente ou de ganhar dinheiro fazendo alguma coisa que as pessoas querem comprar. Né? São propósitos que guiam os comportamentos, as interações, as tomadas de decisão, a forma como eu vou decidir reagir ao movimento de outra parte dentro do sistema está guiada pelo propósito. Né? As partes tomam decisões. Então, essa imagem eu já trouxe em outros vídeos, eu adoro os estorninhos, porque eles é inacreditável as imagens que eles conseguem formar no céu. E aqui é um exemplo que eu posso trazer dessas três coisas que influenciam o sistema. Então, nós temos os pássaros, que são as partes, nós temos os sinais que eles trocam entre eles, já foram feitos vários estudos, né? Eles não são guiados por um pássaro lá na frente, eles trocam sinais lateralmente e se organizam e vão seguindo uns aos outros. E eles têm um propósito de sobrevivência. Normalmente eles formam essas imagens para se defender de um predador. Né? No momento que está vindo um gavião na direção deles, eles formam uma figura que pode afugentar esse predador. Né? Esse é o propósito. Né? O propósito deles não é deixar o céu encantador para os humanos que querem assistir, mas é se defender de um predador. Então, aí nós temos as três coisas que a Donella traz como as coisas que influenciam o sistema. Partes, interações entre as partes e o propósito que guia a forma como essas partes vão interagir. As partes são as coisas mais fáceis de se enxergar. Né? Quantas vezes a gente já criou uma expectativa gigante de ganhar a Copa do Mundo porque temos cada jogador da seleção sendo um dos melhores do mundo.
e não entendemos por que não ganhamos a Copa do Mundo. Uma forma da gente entender a importância relativa desses três coisas que influenciam o sistema é se isolarmos um deles, né, e modificarmos os outros. Por exemplo, um time de futebol. Se mantivermos os jogadores, mantivermos o propósito e alterarmos as regras, pode ser que ele deixe de ser um jogo de futebol, pode se tornar um jogo de basquete. Se mantivermos os jogadores, mantivermos as regras, mas mudarmos o propósito, né? Não, o propósito não é mais ganhar, é perder. Vai virar outro jogo, né? Os jogadores vão abrir espaço para levar milhares de gols, e nem vão tentar fazer gol no outro lado, vai virar outra coisa, né? Agora, se mantivermos as regras, mantivermos o propósito e mudarmos os jogadores, vai continuar sendo um jogo de futebol. Pode ser que o time jogue melhor ou pior, né? E isso acontece o tempo inteiro. São gerações de jogadores que se alteram a cada ano dentro dos clubes, dentro das seleções, e continua sendo sistema jogo de futebol, né? Vamos pensar no nosso corpo. As células se renovam o tempo inteiro. O nosso corpo continua sendo um corpo humano com todas as suas funções. Então, o que a Donella quer dizer é que sim, as partes são importantes, né? As partes são essenciais. A gente não pode prescindir de nenhum dos três elementos, nem do propósito, nem das interações e nem das partes. O que esses exemplos trazem é que, relativamente, as partes têm uma influência menor sobre o funcionamento do sistema. E nós, muitas vezes, damos uma atenção muito maior às partes do que aos demais elementos. Você já ouviu falar em mudanças organizacionais, mudanças culturais que aconteceram sem trocar as pessoas? Se você quer 3 exemplos, eu vou deixar aqui no link meu último vídeo, que fala de 2 transformações organizacionais e uma que aconteceu em uma cidade, onde não houve renovação das pessoas, né? As pessoas não foram demitidas e contratadas novas com maior potencial. Você já ouviu falar também de pessoas que não estavam desempenhando bem em uma organização, não estavam motivadas, engajadas, e ao mudar para um outro ambiente, um outro contexto, elas passaram a desempenhar de outra forma? O que acontece é que as pessoas jogam conforme as regras do jogo, né? Assim como os jogadores de futebol, e são guiadas pelo propósito daquele sistema, assim como os jogadores de futebol. Olha quanto desperdício de talentos temos quando contrato pessoas competentes, brilhantes, mas o ambiente não favorece as melhores conexões. O propósito não favorece as melhores tomadas de decisão, né? Do que adianta pessoas brilhantes se elas não enxergam contexto, não têm as informações para tomar decisão, se não se confia nas pessoas para ouvir o que elas pensam, né? Se elas não têm autonomia para tomar decisão, de que adiantou ter grandes talentos, né? Ou se eu direciono toda a minha atenção para a estrela da equipe, enquanto os demais não são estimulados, não são engajados. São pessoas que poderiam estar se desenvolvendo e estar entregando e não estão. Agora, olhando por outro lado, existem pessoas que sim são capazes de mudar a regra do jogo e mudar o propósito, né? São lideranças que resolvem se engajar em uma mudança, estão comprometidas com ela e são capazes de transformar o sistema, ou seja, transformar as regras do jogo, né, como as pessoas interagem e o propósito. Se eu pensar em grandes lideranças, em movimentos que podem acontecer guiados por uma pessoa, pode ser isso, né? Muitas vezes é o coletivo que promove uma mudança. Então, agora, a grande maioria das lideranças não está promovendo essas mudanças. Quantas empresas
entra e sai presidente, ou quantos países entra e sai presidente e a cultura continua igual. Como podemos, então, promover essas mudanças a partir desse olhar sistêmico? Como podemos estimular mais daquilo que queremos e menos daquilo que não queremos? Como podemos influenciar a forma como as pessoas interagem e o propósito? Nesse mesmo vídeo que eu falei das 3 empresas, e que o link está aqui na descrição, eu trago os tipos de alavancas que essas empresas usaram para tocar na questão propósito e na questão interações, né? Onde eu chamei de conectividade. Então, existem tipos de intervenção que ocorrem tanto na estrutura, naquela visível, eu posso utilizar de redesenho da estrutura, dos processos, temas, para influenciar a forma como as pessoas se relacionam, porque sim, elas precisam de informação, elas precisam de facilidade, né, de organização, elas precisam do espaço físico onde elas possam se encontrar, mas eu preciso também de um ambiente que promova confiança, né, onde as pessoas tenham liberdade para buscar umas às outras, para pedir ajuda, para criticar de forma construtiva, sem levar para o pessoal, de dar ideias. Todas essas intervenções estão influenciando diretamente na forma como as pessoas se relacionam. E elas estão construindo uma cultura. Ou seja, uma pessoa chega de fora, ela pode estar acostumada com outro ambiente, um ambiente rígido, controlador, mas ao entrar nesse ambiente, ela começa a agir de forma diferente. E quem sabe, inclusive, aflorar seus talentos, que ela não teve oportunidade em outro ambiente. E por outro lado, o propósito está relacionado ao porquê as pessoas trabalham nessa organização, porquê as pessoas fazem o que fazem, porquê as pessoas tomam esse tipo de decisão. Será que elas tomam esse tipo de decisão para entregar algo melhor para a sociedade, para resolver um problema da sociedade, para contribuir, ou porque elas estão interessadas na sua carreira, na sua remuneração? Qual é o propósito que guia os comportamentos ali dentro? São interesses individuais ou existe algo maior que guia o grupo e que pode levar a um comportamento muito mais sustentável e não que se autodestrói? Então, são pontos para a gente pensar. Aí, de que forma nós podemos intervir no sistema, né? Adotar esse pensamento sistêmico é muito diferente, né? De querer trocar as partes e acreditar que o resultado pode voltar a ser igual ao do passado, né? Trocar aquelas engrenagens do relógio e achar que ele vai funcionar como se espera, né? Para um relógio funciona, para uma máquina funciona, para organizações que têm esse comportamento de sistema complexo, não funciona. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha despertado algum insight aí sobre a sua organização, sobre a relação dentro da sua área de trabalho. E se você quer continuar acompanhando, trocando, se inscreve aqui no canal, né? Aciona o sininho para receber notificações, curte esse vídeo, compartilha suas experiências. A ideia é que esse canal também seja adaptativo, né? E acompanhe, vá se adaptando conforme o feedback que vocês trazem. É isso que eu desejo construir. E vamos juntos!